Você quer receber algo a mais de Deus? Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2,15. Antes de ler o texto, eu quero aqui fazer uma observação a respeito de decisões que os líderes tomam. Quando um líder toma uma decisão, ele precisa, se aquela decisão ela está bem alinhada com seus princípios, bem alinhada com com o seu propósito de vida, com a sua missão diária, ele não pode recuar de suas decisões, desde que ele tenha certeza absoluta de que aquela decisão que ele tomou foi certa. Como tenho compartilhado com muitos pastores e líderes a melhor maneira e a estratégia para poder transicionar a igreja de um modelo de célula, de um modelo tradicional para um modelo de célula e discipulado, uma das coisas que eu sempre falo é: o pastor precisa estar convicto de que Deus está chamando você para isso. O pastor precisa estar convicto de que é isso que Deus quer para o seu ministério, porque se você estiver convicto e decidir, aí fala para o vizinho que está do seu lado: não recue por nada. Amém, gente? Nessa minha caminhada eu já vi duas coisas acontecerem. Número 1, eu já vi pessoas que iniciaram o projeto de transição, começaram a trabalhar com células e com discipulado, e não deu 3, 4 meses, talvez menos de um ano, falou: vou parar com isso. Parou e acabou com tudo. E por que parou e acabou com tudo? O que eu vi, número 1, eram pessoas que elas não estavam totalmente certas de que era aquilo que Deus queria para ela e para o ministério dela. Então, no meio do caminho, ela começou algo que não era para ter começado, e no meio do caminho parou. O segundo tipo de pessoas são pessoas que Deus chamou elas para aquilo. A vontade de Deus é que a pessoa ela aplique esse modelo e essa visão na sua igreja local. Aí a pessoa começa e ela vai aplicando o que precisa aplicar, colocando as estratégias em prática, fazendo o trabalho que precisa fazer, só que as pressões, elas sempre vão existir. As pressões, elas chegam. E aí, na hora da pressão, eu já vi algumas pessoas falar: quer saber? Não vou pagar esse preço, e desiste. Como é que está acontecendo com você? Eu ouvi a história há um tempo atrás de um grupo de pessoas, Biga, que eles estavam cultuando a Deus em um desses países onde há muita perseguição ao cristianismo, ao evangelho, e eles reuniam todas as semanas em uma garagem clandestina, estavam ali escondidos para cultuar a Deus, porque se cultuasse a Deus publicamente, eles correriam um sério risco de ser presos e até mesmo serem assassinados. E aí um dia desses, eles reunidos cultuando a Deus, sai invadindo naquela sala, naquele galpão clandestino que eles estavam, um monte de soldados completamente armados, e aqueles soldados que chegam ali armados fala para aquele grupo de cristão que estava reunido: olha, hoje acabou essa bagunça de vocês dizerem que servem a Cristo, nós vamos hoje assassinar e acabar com a vida de todo mundo que é cristão, mas gostaríamos de dar uma chance para você que ainda tem dúvida da sua fé, nós liberamos você para ir embora. Pode ir embora, depois você vai lá, nós ouvimos falar de Maomé, pode sair por aquela porta. Agora, quem tem certeza absoluta que é cristão, pode ficar naquela parede, porque hoje chegou o dia de nós acabarmos com a vida de vocês. E quando esse soldado falou isso, aquele grupo, era um grupo de mais ou menos umas 30, 40 pessoas, um grupo foi indo para a parede já pronto para ser exterminado, e uns 10 a 15 abaixaram a cabeça e foram saindo pela porta, indo embora para negar a fé deles em Jesus. Quando esses caras foram embora,
o chefe do soldado, que estava, todos eles armados, granada, arma espalhada para tudo quanto é lado, foi chegando perto dos caras que estavam na parede, e na hora que ele foi chegando perto, ele virou para o seu soldado e falou assim: pode tirar a arma, todo mundo pode tirar, pode jogar no chão, e aí o líder, o pastor da igreja, graças a Deus que o pastor da igreja ficou, né, gente, não foi embora, né, aleluia, né, e aí o pastor da igreja virou para o soldado e falou bem assim: mas o que houve? Você não vai nos matar, acabar com a nossa vida? O que está acontecendo? E aí o chefe do soldado virou e falou assim: não, nós não vamos matar vocês não, porque nós também somos cristãos. Nós só fizemos isso para poder mandar os hipócritas embora e ficar com os verdadeiros adoradores. Eu queria saber se tem adorador aqui de verdade que vai dizer glória a Deus e vai dizer: eu não vou recuar, dizer eu não vou desistir. Pode chegar a pressão que vier, eu estou convicto. Líderes precisam estar convictos. Quantos líderes convictos temos aqui nessa manhã? Diga: eu estou convicto. Quando me contaram essa história, eu tive pensando logo na igreja que eu sou pastor, falei: Senhor, se isso acontece lá na minha igreja, quem ficava e quem saía? Ai, meu Deus. Pergunta para o vizinho que está do seu lado: você ficava ou você saía? Tá bom que eu acredito em você falando isso agora, eu quero ver na hora, meu filho. Sabe por quê? Na própria trajetória ministerial, já vi muita gente dizer totalmente convicta: pastor, estou contigo, pastor, nunca vou te abandonar, pastor, estou contigo, pastor. E na hora que vem a pressão, baixa a cabeça chorando e vai pelo canto. Vamos lá, você abriu a sua Bíblia aí, 2 Timóteo 2,15. Parte do que eu vou pregar aqui hoje está nesse livro aqui, Líder de Sucesso. 40 atitudes para você ser um líder bem-sucedido. O tema da ministração que eu vou compartilhar com vocês hoje chama-se liderança capacitadora. E muitas coisas do que eu vou falar está aqui nesse livro. Eu queria desafiar você aqui. Eu falo de 40 atitudes que vai te ajudar a ser um líder de sucesso e a capacitar melhor a sua equipe. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus. Diga essa palavrinha comigo aqui: aprovado. Mais forte: aprovado. Isso. Como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, esse é o momento de sua palavra e nós queremos ser ministrados por ti através da sua palavra. Eu coloco a minha vida em tuas mãos para que o Senhor me use, fazendo ser apenas um instrumento, simplesmente um instrumento em tuas mãos, e que o seu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado. Oramos juntos como igreja em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Irmãos, há algumas semanas atrás, em um café de pastores que nós tivemos aqui, todos os meses nós temos aqui um café de pastores e líderes, onde nós recebemos vários líderes aqui do Rio de Janeiro e até mesmo de outros estados vizinhos. Tem um pastor que veio já de Minas Gerais, de São Paulo, nós já tivemos pastores que vieram já de Rondônia para cá também. Então, nós recebemos vários pastores nesse café. Em um desses cafés, eu ministrei uma mensagem com o tema Líder Preparado. Eu até tenho essa mensagem no nosso ambiente de treinamento de líderes. E quando eu peguei um pedaço dessa mensagem, Líder Preparado, e coloquei no nosso canal do YouTube, eu tive lá uma meia dúzia de pessoas fazendo alguns comentários tipo: o líder não precisa estar preparado, precisa da graça de Deus. O líder não precisa de estar preparado, precisa de Deus. O líder não precisa estar preparado, precisa de unção. Eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando, como é que
Alguns líderes hoje vivem uma ignorância teológica, porque nós temos plena convicção de que a unção de Deus, a graça de Deus, a mão de Deus na nossa vida é o principal. Nós não fazemos nada sem a unção de Deus. Agora, não adianta eu estar com a unção de Deus e completamente despreparado. Paulo diz aqui para Timóteo, um jovem que estava crescendo para assumir uma posição de liderança no ministério: Timóteo, você precisa se apresentar a Deus aprovado. Esse aprovado é alguém que está habilitado, é alguém que está preparado para o exercício do ministério. Quando Paulo fala a respeito do ministério, ele fala: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então eu não posso fazer algo excelente despreparado. Não tem como eu fazer a obra de Deus com excelência se eu não estiver preparado. E uma das coisas que nós precisamos, dentre várias, que nós precisamos estar preparados, é preparados para saber lidar com as pressões em que a liderança exige. Precisamos estar preparados para lidar com a demanda de uma liderança, a demanda do dia a dia de um líder. E para você estar preparado para essa demanda das pressões do dia a dia, você precisa de algumas coisas que eu vou falar aqui. Uma delas é a capacidade de suportar pressão. Precisamos estar preparados para suportar a pressão, gente. Paulo, ele ensina a Timóteo a suportar a pressão, porque ele fala em 2 Timóteo capítulo 4 a respeito das adversidades, tribulações, lutas que ele passou, e ele incentiva Timóteo a ele passar por essas lutas como um bom soldado. É um líder que capacita o outro para aguentar e suportar as pressões do ministério. Porque se nós não estivermos preparados para suportar as demandas e pressões do dia a dia ministerial, o nosso crescimento ele é limitado, ou o pouco crescimento que nós experimentamos em algum momento ele vai perder. Então, nós precisamos estar preparados para poder lidar com as pressões. Uma pergunta: quantos no ministério e na vida como um todo estão passando por pressões? Levanta a mão, coloca assim na cabeça e fala: ai. Deixa eu pegar aqui pastor Everaldo e pastor Aderbal. Vem aqui os dois aqui na frente, por favor. Essa questão de preparação para... Fica de frente um para o outro e segura a mão um do outro. Isso. Essa questão de lidar com a pressão, ela vai determinar se eu vou continuar a crescer ou se eu vou parar e estagnar aonde eu estou hoje. Eu tenho esses dois camaradas aqui. Se eu pegar aqui para eles e falar aqui: gente, vocês vão segurar para mim, vocês dois aqui junto, um ponta e outro na outra, um saco de cimento. Esses dois homens aguentam segurar um saco de cimento? Aí eu falo: puxa vida, parabéns, cara, vocês são fortes, hein? Aí eu falo o seguinte: olha, eu posso acrescentar mais um saco de cimento porque a obra está crescendo. Então eu vou lá e não coloco mais um, eu coloco 2 sacos de cimento. Esses caras aguentam segurar 2 sacos de cimento? Eu falo assim: nossa, cara, mas vocês são fortes, hein? E eles já estão suando assim. Ah! Que legal, gente! Eu acredito tanto em vocês, eu coloco 3 sacos de cimento. Eles aguentam segurar 3 sacos? Tem gente que acredita em vocês e tem gente que não acredita.
Vamos ver como é que vai ficar a proporção. Eu falo, nossa, vocês estão quase morrendo e aguentando 3. Que legal, vou colocar mais um saco de cimento aqui, 4 sacos, eles aguentam? Eu acho que ficou feio para vocês agora, hein? Teve uma irmãzinha lá no meio que gritou assim, eu acredito. Essa é o Aderbal da oferta para ela, toda semana. Aí eu falo o seguinte, cara, mas vocês estão bem demais, eu vou colocar mais 5 sacos. O que vai acontecer com eles? Então, porque eu sei que eles vão desmoronar, eu não vou colocar o 5º saco. Eles são importantes para mim, eu amo eles, e eu não posso colocar nas mãos deles algo além daquilo que eles podem suportar. Preste atenção. Deus é um Pai amoroso. Ninguém mais do que Deus quer ver o meu ministério, o seu ministério crescer. Ninguém mais do que Deus sonha em ver você avançar e voar. Só que Deus, por ser esse Pai cuidadoso e amoroso e ser sábio, Ele não vai colocar aqui nas suas mãos um peso que você não está conseguindo suportar. E eu vou aqui usar o texto bíblico que eu amo, de Jeremias 12, capítulo 5, para poder respaldar melhor essa ilustração. Jeremias 12, 5 diz, se você não aguenta correr com quem anda a pé, como que você quer competir com quem anda a cavalo? Se você não está aguentando a lidar com uma célula que cuida de 10, 15 pessoas, como é que um dia você sonha ser um pastor? Se você está reclamando dos problemas de uma igreja que tem 50 pessoas, como é que um dia você sonha ter uma igreja que tem 500? Se você está reclamando de uma igreja de 300, como é que você um dia quer ter uma igreja de 3.000? Deus não vai dar para você algo maior do que aquilo que você aguenta suportar. Obrigado. Agora nós precisamos trabalhar isso. Talvez eu não estou suportando hoje, mas eu posso trabalhar para Deus enxergar em mim que eu estou me capacitando e capacitando outros para eu aguentar pressões maiores. E eu queria saber quantos querem ser treinados para pressões maiores. Digam aleluia. Diga comigo, eu estou no lugar certo, no dia certo, na hora certa. Eu também acredito nisso. Para que eu possa experimentar essa capacitação, eu preciso buscar como líder crescer constantemente. Buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento, buscar mentoreamento. O Biga já deu um parabéns para vocês aqui, eu quero reforçar. Você só está aqui dia 2 de novembro, um feriado, para ficar da parte da manhã até a parte da noite sendo treinada. É porque você é alguém que está buscando crescer, está buscando se aperfeiçoar. Parabéns, glória a Deus pela sua vida, você está no caminho certo. E eu quero que você dê um aplauso para todos esses líderes que estão com desejo de crescer, de crescer, de crescer. Existem alguns homens que eu admiro pela fome deles crescerem apesar da idade e da experiência. Eu já contei aqui algumas vezes num café de pastores que eu estive ministrando em uma Assembleia de Deus em Goiânia, uma Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Eu já falei isso, que eu fui chamado lá para ministrar sobre célula e discipulado numa igreja, Assembleia de Deus de Madureira, e quando falaram, eu falei, e aí o pastor? Eu sempre procuro conhecer como é que é o pastor, para entender o coração do pastor. Não, o nosso pastor tem 72 anos. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? E quando eu cheguei lá nessa igreja, uma igreja com várias congregações, uma igreja para 2.000 pessoas, nós estávamos numa conferência que tinha mais de 2.000 pessoas, estava completamente abarrotado, e esse pastor de 72 anos, um senhor,
Eu fiquei 3 dias dando a conferência, e nesses 3 dias eu dando a conferência, ele sentadinho aqui com um papelzinho, anotando, escrevendo tudo. E quando eu acabava no intervalo, ele chamava comigo no canto, eu precisava que você me ensinava como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eu falei assim, meu Deus do céu. Quando acabou aquela conferência, eu falei, pastor, eu quero que o senhor bota a mão na minha cabeça e ore por mim, porque eu quero chegar aos 72 anos, aos 80 anos, com esse coração de aprendiz, de alguém que quer crescer, que o senhor tem. Ore por mim. Eu tive o privilégio de estar junto com o pastor Josué Gonçalves, ministrar na igreja dele. E um dos dias que eu tive ministrando na igreja dele, ele me levou para a casa dele. E aí foi lá, nós estivemos juntos, me mostrou a biblioteca, o lugar onde ele estuda, um tempo muito precioso. E grande parte do período que nós estávamos juntos, o pastor Josué, ele estava sempre fazendo perguntas a respeito de coisas que eu falei assim, meu Deus, é ele que tem que me ensinar. Eu parei para ministrar na igreja dele, e ele estava sentadinho assim no primeiro banco, e tudo que eu ia pregando, ele ia escrevendo e anotando no celular. Líderes que suportam pressões, eles estão sempre abertos para aprender. Seu crescimento vai determinar os seus resultados. O seu crescimento vai determinar as pessoas que vão somar com você na sua equipe. E as pessoas que vão somar com você na sua equipe, em função do que você é que vão determinar se você tem sucesso ou fracasso na sua liderança. Tudo envolve seu crescimento, líder. Se você cresce, você amadurece para lidar com as pressões do dia a dia na liderança. Uma das coisas que me ajuda demais a crescer é isso aqui, consumir material, ler livros, estudar. Eu preciso mudar, estava conversando com o Biga hoje, que algumas pessoas, o seu hobby é pescar, o dele acho que é andar moto, gosta de uma motocicleta, os outros gostam de jogar futebol. Eu sei que eu preciso mudar, mas hoje se você perguntar para mim, pastor, qual é o seu hobby hoje? A minha esposa, meu hobby é me trancar dentro do quarto, ficar lendo e assistindo livro. É claro que isso consome demais a minha energia, mas eu sou fominha por isso. Eu sou fominha por querer aprender. Oséias capítulo 4, versículo 6, um texto que nós conhecemos, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o que, gente? Mas quando diz que o povo foi destruído porque faltou conhecimento, Deus completa dando uma palavra para o sacerdote, para o líder. E ele diz, porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não me representes como sacerdote. Porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitei, para que você não me represente como sacerdote. Deus não quer líderes ignorantes conduzindo o seu povo. Deus não quer cegos que estarão guiando outros cegos. É por isso que nós precisamos de treinamento, precisamos de ser treinados, precisamos de aperfeiçoar a nossa liderança para cada dia saber administrar as pressões da liderança. Provérbios capítulo 18, versículo 15 diz assim: o coração do entendido adquire conhecimento. O coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. O ouvido dos sábios, ele busca a sabedoria. Ele está ouvindo, falando assim, aonde que tem sabedoria, ali eu vou. Aonde que tem uma coisa que pode acrescentar para mim, ali eu vou. Aonde tem alguém que pode conversar comigo, nós vamos trocar experiência e eu vou aumentar a sabedoria, ou ali eu vou. O verdadeiro líder precisa estar acordado, com o radar ligado, para identificar aonde está a sabedoria. O verdadeiro líder precisa estar com o radar ligado para poder identificar aonde tem pessoas que podem acrescentar sobre a sua vida sabedoria. O problema é que tem líderes que estão com o radar desligado e outros estão não apenas com o radar desligado, estão completamente adormecidos.
Você precisa acordar o líder que existe dentro de você, e a hora que esse líder despertar, o radar vai ligar e você vai ficar atraindo sabedoria e conhecimento, sabedoria e conhecimento, sabedoria e conhecimento, sabedoria e conhecimento. Eu quero que você bata no seu peito e fala assim: acorda aí, líder. Fala aí, diga: acorda, líder. Faz aí, batendo no ombro do vizinho que está do seu lado: acorda aí, líder. Do outro lado: acorda, líder. Quantos líderes acordaram? Digam aleluia. Você acordou mesmo? Diga aleluia. Então, já que você está acordado, eu vou dar para você a primeira tarefa do dia. Chegar em casa, você vai colocar em ordem de prioridade os primeiros 3 livros, aquela pancada que está na sua gaveta há um tempão para você ler, e você vai dizer: essa semana eu termino, essa semana eu termino, porque você está acordado, não está dormindo. Você está acordado, aleluia. Por favor, faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: eu estou amando você ouvir essas coisas. Vamos lá, gente. A segunda coisa que eu vejo que nós precisamos adquirir para estarmos capacitados a lidar com as pressões do ministério, nós precisamos definitivamente, e quando eu digo definitivamente, é decidir. Não adianta ficar só como algo que você conheceu porque ouviu falar, não, é decisão. Eu preciso estar decidido que eu vou me autoliderar. Bata no peito, fala assim: eu vou dominar a minha própria vida aqui. Quantos podem dizer aleluia? Quando Paulo está ensinando para Timóteo, capacitando a vida de Timóteo, preparando Timóteo para a pressão, Paulo diz em capítulo 4, versículo de número 16: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele começa dizendo: antes da doutrina, tem cuidado de ti mesmo. Antes de você dominar a doutrina e liderar o povo, você vai precisar de ter cuidado com você mesmo, liderar você mesmo, saber dar conta da sua própria vida. Porque, irmãos, tem líderes que estão querendo dar conta da vida dos outros, liderando os outros, mas ele nem conseguiu liderar ainda a sua própria vida. Nós já temos ouvido muitas vezes, e muitos ministros de liderança falar sobre isso, que se você não liderar a você mesmo, você não tem como conseguir liderar ninguém. Só que eu preciso sair desse campo de só ouvir e começar a fazer. Para eu ser bem sucedido como líder, ser bem sucedido capacitando outras pessoas, as pessoas precisam ver: ele consegue dominar ele mesmo, ele consegue liderar a ele mesmo. Uma das coisas que traz um holofote sobre o líder que se autolidera é a disciplina que ele tem para algumas áreas. Não adianta você dizer: eu autolidero a minha vida, se o holofote que brilha em você mostra outra coisa. Então eu preciso deixar o holofote brilhar em algumas áreas que envolvem a disciplina. Por exemplo, aquilo que eu falo e a maneira que eu falo. Porque existem líderes que eles não conseguem dominar aquilo que eles falam. A língua do líder arruína a própria liderança do líder.
Então ele não tem disciplina naquilo que ele vai falar, e porque ele não tem disciplina naquilo que ele vai falar, ele fala na hora errada, ele fala a coisa errada, ele fala do jeito errado, e porque ele não tem disciplina naquilo que ele fala, ele está arruinando a liderança dele. Existem pessoas que num momento desse de crise, por não disciplinar o que fala, eles estão perdendo clientes bons, parceiros bons, pastores perdendo ovelhas, pais que estão perdendo filhos, porque não tem disciplina naquilo que falam. Posso contar um segredo para você, que eu aplico na minha própria vida? Para eu me disciplinar, quando eu tenho alguma coisa que eu escuto, que eu vejo, que eu estou doido para falar e que dá um nó aqui na garganta. Quantos já tiveram situações que dá um nó aqui na garganta? O problema é você desenrolar esse nó e deixar ele sair, irmã. Então dá um nó, e aquilo que dá nó aqui, eu sei que se eu falar, eu posso falar errado, eu posso falar de uma maneira muito emotiva, eu posso falar que pode atrapalhar alguma área da minha liderança. Então simplesmente eu faço isso, ó. Fala para o vizinho que está do seu lado, isso ajuda a desfazer o nó. Quantos podem dizer, ó glória? Simplesmente sorria. Nós precisamos ter disciplina nas pessoas que fazem parte do nosso relacionamento. Isso diz muito a respeito da minha liderança. Eu preciso ter disciplina. Escute uma coisa, você é quem decide as pessoas que estão coladas com você e as pessoas que não vão estar. E se você não tiver disciplinado a só andar com gente que vai colocar você para entrar em um nível de crescimento e voar como uma águia, você está atrapalhando sua liderança. É você que decide. Eu preciso estar disciplinado. Quem são as pessoas que eu vou colocar do meu lado? Porque a tentação em nome do amor, a tentação em nome de ser algo bem amável, eu posso em nome dessa tentação fugir dessa disciplina e colocar a gente que vai atrapalhar a minha capacitação como líder e não vai me ajudar em nada a estar preparado para suportar o peso, a pressão que a liderança exige. Nós precisamos estar disciplinados para isso. Jesus tinha 12. E ele sabia que para alguns projetos ele precisava de chamar para o seu lado, não os 12, mas alguns. Tinha hora que ele chamava 3, tinha hora que ele chamava 1, e nunca ele chamava todo mundo, ele estava disciplinado. Quem são as pessoas que você coloca do seu lado? Você precisa estar disciplinado para isso, porque as pessoas que você coloca ao seu lado, elas podem te ajudar a impulsionar ainda mais o seu ministério, outras podem ajudar você a ir mais devagar, e outras podem ajudar você a literalmente parar tudo. Eu preciso me autoliderar decidindo ter disciplina para o meu tempo com Deus, estar disciplinado para o meu tempo com Deus. Existem muitas áreas que eu preciso melhorar na questão de administração, de organização do meu tempo com relação à quantidade de viagens que eu tenho feito nos últimos meses, a quantidade de compromissos, e eu reconheço isso, peço oração para minha equipe, para minha família, publicamente, mas uma coisa que eu sou bem disciplinado é no meu tempo com Deus, eu sou disciplinado.
a não atender telefone antes de 11 horas da manhã, a não resolver problemas que sejam problemas que vão me desconectar do meu tempo com Deus, disciplinado para isso, porque eu sei que a base para tudo que eu experimento do lado de fora é aquilo que eu estou decidido do lado de dentro a fazer todos os dias com meu Deus, todos os dias com meu Deus, todos os dias com meu Deus, todos os dias com meu Deus. Terceiro item que nós precisamos fazer se queremos capacitar a nossa liderança para lidar melhor com as pressões e das pessoas do nosso lado. Eu preciso estar com a habilidade necessária para gerar outros líderes. E esse é o calcanhar de Aquiles dos pastores e dos líderes de maneira geral no Brasil. Formar novos líderes. É por isso que eu estou orando já há um tempo, escrevendo, não está concluído ainda, porque eu preciso vencer algumas áreas para colocar como testemunho nesse livro. Mas eu estou preparando um livro sobre reprodução de líderes, porque Jesus falou, grande é a seara, mas isso é uma realidade desde aqueles tempos. Mas Jesus conseguiu colocar muitos trabalhadores para a seara. Mas se nós queremos ampliar a nossa capacidade de liderança para suportar pressão, vamos precisar de gerar outros líderes, ter pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar nessa empreitada. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, o que você ouviu de mim, confia a homens fiéis, diga comigo, fiéis, de novo, fiéis, que sejam idôneos, para que também eles possam ensinar aos outros. Nós precisamos desenvolver a habilidade de formar líder. Agora eu vou acrescentar aqui uma cereja no bolo nessa questão de formar líder. Paulo diz para Timóteo, você vai precisar de formar líderes, de ter pessoas ao seu lado, mas essas pessoas precisam ser fiéis. Coloca a mão na cabeça e fala, ai. Fala assim, é aí Jesus o problema. Quantos concordam com isso aí? Fala, ai. O problema é isso, Senhor. Bom, e aí eu tenho aprendido o seguinte, no meio desse passo. Nós ouvimos muito dizer de que sucesso sem um sucessor bem-sucedido é fracasso. Sucesso sem um sucessor bem-sucedido é fracasso. Pastor, você concorda com isso? Concordo em parte. Acrescento mais. Na verdade, sucesso sem um sucessor não é sem um sucessor bem-sucedido, é sucesso sem sucessores bem-sucedidos. Porque nós precisamos de formar uma equipe de sucessores e não de sucessor. Eu posso ter um sucessor para uma missão, mas para cumprir a visão completa, eu vou precisar de sucessores. Porque a missão é aquilo que eu estou fazendo no momento para poder chegar à visão. E aquilo que eu estou fazendo no momento, eu posso ter um sucessor, mas a hora que aquele sucessor pifar, na hora que aquele sucessor talvez ser infiel, na hora que aquele sucessor, então eu não deixo de cumprir a visão por causa de uma falha na missão em função de um sucessor infiel. Eu vou cumprir a visão porque eu não tenho um sucessor, eu tenho sucessores. E aí é para isso que nós precisamos formar o maior número de líderes possível. Eu há um tempo atrás, já que eu venho fazendo, a minha reunião com os líderes, ela é bem pequena e tal, mas eu estou decidido, eu quero trazer mais, quero convidar mais. Porque eu posso dizer uma coisa para você, quantos pastores tem aqui? Levanta a mão para eu ver. Muito bom. Escuta uma coisa que eu vou dizer aqui só para pastor. Pastor, tem alguém lá no meio da igreja, tem alguém lá no meio do povão que ninguém dá nada por ele, que ninguém viu ele, e ele vai ser um dos Josués da sua equipe.
tem alguém lá que ninguém dá nada e você não está observando, e eu preciso dizer, líderes têm que estar com o radar ligado, fica com o radar ligado, não fecha a sua equipe, diz a minha equipe aqui está fechada, é preciso ter espaço para mais pessoas, porque ali pode ter alguém que vai te surpreender. Bom, eu vou fazendo algumas coisas para poder formar essa equipe de sucessores, e não de um sucessor, e de sucessores para me ajudar na visão da igreja local e na visão ministerial de formar e capacitar líderes no Brasil e nas nações. E aí eu vou dizer algumas coisas que eu faço. Se você quiser aplicar isso, me seguir no que eu estou fazendo, anota, pode servir para você de alguma coisa. A primeira coisa que eu faço é, eu não retenho conhecimento nenhum, eu não retenho nada de conhecimento que eu vou adquirindo. Qualquer tipo de conhecimento que eu tive em um livro, em um curso, em uma palestra, em um vídeo que eu aprendi, que eu apliquei, eu compartilho, eu dou material, dou apostila, dou e-mail, faço vídeo, eu compartilho tudo aquilo que eu estou recebendo, porque se em algum momento eu estiver com algum problema no meio da missão, eu tenho vários sucessores que vão fazer a visão se cumprir, vários sucessores que vão fazer a visão se tornar realidade. Há uns anos atrás, graças a Deus sou muito novo, a galera aí dos anos de 60 para lá, por aí, eu via que as pessoas, elas não gostavam muito de compartilhar conhecimento, não gostavam muito de compartilhar aquilo que elas estavam fazendo, a estratégia, o que elas estão aprendendo. Gente, eu passo tudo, eu compartilho tudo. Quando nós começamos a trabalhar célula e discipulado aqui na igreja, nós éramos um pouquinho de células apenas, nós éramos uma igreja que não tinha um trabalho tão forte com células, mas o pouquinho que eu ia aprendendo, eu reunia 2, 3, 4 pastores, 5 pastores que reuniam comigo desde aquela época, e eu reunia, eu falava assim, aqui ó, tem isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, ó, e eu estou fazendo isso, e eu estou fazendo isso. E como é maravilhoso você ver, à medida que você vai crescendo no ministério, crescendo na igreja local, esses caras que você vai dando, vai compartilhando conhecimento, compartilhando estratégia, a conteúdo, tudo aquilo que você vai aprendendo, você vai vendo esses caras, você está crescendo e eles também estão atrás, eles também estão atrás, eles também estão atrás, eles também estão atrás. Não seguramos nada. Quando nós começamos aqui a ministrar o Coaching Express, que é a nossa metodologia de coaching alinhada a princípios bíblicos e específica para a capacitação de pastores e líderes, eu comecei a observar de que alguns pastores e líderes, eles quando faziam um curso, eles estavam apaixonados em querer também dar um curso desse. Então eu tenho vários desses pastores aqui, que quando começaram a ver e falar, puxa vida, que legal, e eu quero dar um dia, e eu comecei a pensar em alguma coisa para formar esses caras, para nos ajudar a também treinar líderes com a metodologia, fazer eles serem treinadores também. E aí nós montamos um projeto de um treinamento para poder ensinar isso, e ensinamos uma vez por ano. Talvez em 2018 eu vou fazer duas turmas por ano, onde treinamos as pessoas especificamente para poder fazer o que eu faço, para poder ensinar aquilo que nós temos ensinado, para poder ser usados naquilo que nós estamos sendo usados, para formar uma equipe sem reter conhecimento. Literalmente nós ensinamos tudo que está por trás dos bastidores. Como é que faz isso? Uma liderança capacitadora, ela nunca retém conhecimento, ela sempre compartilha. Todos os meses nós temos aqui um café de pastores e depois fazemos uma reunião com alguns pastores que estão aliançados conosco, mais próximos, e eu passo, eles sabem, estão aqui, nós passamos tudo. Porque eu sei que uma liderança capacitadora, ela não fica somente no centro de si, ela compartilha. O nosso projeto de chegar
a colocar treinamentos no YouTube, vídeos no YouTube, foi simplesmente porque nós queríamos reforçar aquele conteúdo que nós dávamos para os pastores daqui. Isso vai tomando uma proporção, e cada vez mais vai crescendo. Essa semana eu tive uma reunião com a nossa equipe de líderes na igreja, porque o nosso alvo para alguns anos é alcançar 12.500 discípulos. Estávamos sempre falando sobre isso, alcançar 12.500 discípulos, e uma semana dessa atrás eu estava orando, falando: Senhor, eu preciso que o Senhor esteja abençoando todo o projeto da visão que o Senhor tem colocado em nosso coração, abençoe o projeto de treinamento de líderes, abençoe a igreja, abençoe orando. E Deus foi falando aqui no meu coração: sabe aquele alvo de 12.500? Sim, Senhor. Aquela visão de 12.500? Sim, Senhor. Eu já entreguei muito mais do que isso nas suas mãos. Eu já entreguei. Como assim, Senhor? O nosso alvo era 12.500. Nós hoje, eu fui fazendo, depois que Deus falou, eu fui pegando o cálculo para poder fazer. Nós estamos já chegando a quase 200.000 pessoas influenciadas diretamente pelo nosso ministério. Só completamente registrado nós temos aí, somando todos os nossos trabalhos de influência direta nas redes sociais, 125.000 pessoas. Foram 10 vezes mais do que os 12.500. Só para você ter uma ideia, o nosso canal de treinamento de líderes no YouTube, de pessoas que estão inscritas, está ali chegando a 30.000 pessoas. Ontem estava com 29.000 e alguma coisa. Nós temos nesse canal mais de 1,5 milhão de visualizações em todos os vídeos. Nós temos vários seguidores que acompanham o nosso site, e semanalmente são milhares de pessoas de vários lugares do Brasil lendo os nossos artigos. Para muitos isso pode parecer pouco, para muitos pode parecer muito, mas para mim parece apenas uma coisa: eu estou cumprindo com excelência a visão que Deus me deu e capacitando líderes. E aí, quando nós conversamos com a nossa equipe na igreja: pastor, realmente nós chegamos nesse alvo. Nós criamos o projeto do Líder Online, que é para acompanhar mais de perto todos os líderes que querem esse mentoreamento. Muitos pastores falam: pastor, você poderia me discipular? Tem como me acompanhar? Não tem como eu acompanhar de perto tantos pastores, mas nós temos um projeto que criamos do Líder Online, onde todo o treinamento que eu dou para minha equipe, que eu dou na aliança, eu compartilho isso online, num ambiente exclusivo, e ainda consigo ter uma reunião mensal online, em uma sala exclusiva, para bater papo com esses pastores. E aí você imagina quantas pessoas que tem, milhares de pessoas que tem debaixo desses pastores, que vão sendo influenciadas. Isso chama-se liderança capacitadora. Diga: liderança capacitadora. E eu só estou falando isso aqui, querido, é porque eu quero desafiar a você também fazer o mesmo, porque você é um líder que pode capacitar outros líderes. Você é um líder que pode ter uma liderança capacitadora. Outra característica importante na vida de um líder que tem uma liderança capacitadora, já estou finalizando, é um líder que ele tem uma forte capacidade de influência. Diga: capacidade de influenciar. Verdadeiros líderes que capacitam, eles são bons em influenciar. Lucas capítulo 20, versículo de número 21 diz assim: o reino de Deus é semelhante a um fermento, que se colocar ele na farinha, colocando ele na farinha, tudo fica levedado. O apóstolo Paulo leva a influência falando sobre o fermento de uma outra maneira, que é a influência negativa. Se você colocar um pouco de fermento, e ele está falando de coisas negativas que estavam tendo na igreja, isso vai levedar toda.
Então nós temos dois tipos de influência: pessoas que influenciam para o mal e pessoas que influenciam para o bem. Eu quero que você aqui nesse treinamento, você receba muita capacitação, muita estratégia, muita direção de Deus, para que você seja um líder que vai influenciar para o bem, um líder que vai influenciar para que milhares de outros líderes se levantem para ganhar essa nação, para trazer para essa nação um tempo de seriedade, de caráter, de verdade, um tempo de manifestação da glória de Deus, jamais experimentado antes, porque estarão se levantando líderes. Você é um desses. Faz algum barulho aí em nome de Jesus. Aleluia. Então eu preciso influenciar, ser esse fermento que vai colocar na massa e ela vai estar trabalhada para uma influência positiva. Jesus ele falava para os seus discípulos: vem cá, me sigam, e eles seguiram. Jesus ensinou para os seus discípulos: vocês precisam fazer outros discípulos, e eles fizeram. Influência. Uma outra característica de uma liderança capacitadora é que uma liderança capacitadora, ela é firme, ela sabe a hora de ser amorosa e ela sabe a hora de ser firme. Toda liderança que sabe capacitar outros, essa liderança, ela sabe o tempo de ser amoroso e o tempo de ser firme. Diga comigo isso: amoroso e firme. Se nós observarmos a liderança de Jesus, ele sabia o equilíbrio dessas duas áreas, o tempo de ser amoroso e o tempo dele ser firme. Ele ensinou para os seus discípulos: olha, vocês vão ser enviados e precisam, e ele dá esse ensinamento, ser simples como uma pomba, mais prudente como uma. Tem hora, irmão, que a serpente, ela está quietinha, calminha, e tem hora que ela precisamos desse equilíbrio. Jesus, ele é conhecido na Bíblia como o cordeiro, mas ele também é conhecido como o leão. Tem hora que o líder precisa ser um cordeiro, mas vai ter hora que o líder precisa se levantar e ser um leão. Encontrar esse equilíbrio, gente. Em um certo momento, Jesus está junto com Pedro, e quando Pedro escuta Jesus dizer que Jesus está contando que ele iria precisar se entregar, que ele iria morrer, que ele iria sofrer, e quando Pedro vem atrapalhar o propósito, Jesus fala assim: não vou deixar o Senhor fazer isso, o Senhor não vai poder fazer isso. Jesus ali, ele vira o leão, e ele fala para Pedro: Satanás, arreda-te de mim. Ele é duro com Pedro, e logo um tempo depois ele pega Pedro, separa, mas Pedro e mais outros dois discípulos falam: Pedro, vamos comigo aqui, filho, eu vou levar você lá para a gente bater um papo lá em cima no Monte da Transfiguração. Vai ser um piquenique muito legal, te amo tanto, Pedro, aleluia. Um dia Jesus vê o pessoal fazendo uma bagunça danada no templo, e diz a Bíblia que ele entra ali, e ele entra quebrando tudo e botando tudo em ordem, e falando e colocando as coisas para poder estarem no seu devido lugar. Ali Jesus é o leão. Mas em outro momento Jesus está sentado com seus 12, inclusive com aquele que iria trair, e ali ele não é o leão, ali ele é o cordeiro. Ele lava os pés de todo mundo. Um líder que capacita, ele sabe exatamente a hora que ele precisa ser um leão e a hora que ele precisa ser um cordeiro, a hora que ele precisa ser amoroso e a hora que ele precisa ser firme. E aí eu vou dar um parêntese aqui para essa questão de saber esse equilíbrio dentro de casa e no meio da família. Quantos estão aqui com a família? Digam aleluia. Então fala para sua família assim: prepara aí agora o coração. Só uma palhinha só.
Irmãos, me perdoem aqui as irmãs queridas e abençoadas, porque tem muita mulher de Deus que, se não for a vida da mulher, o ministério do homem não anda nada. É a mulher que faz o negócio acontecer tudo. Ela é uma guerreira, ela é uma valente, ela arrebenta a boca do balão, é ela que puxa o cara pelo braço, é ela que leva o cara para a igreja. E se não fosse a vida de algumas mulheres, alguns homens não teriam nem a metade do ministério que eles têm hoje. Cadê as mulheres que vão dizer glória a Deus? Diga um grito de aleluia. Ai, né? Você já está preparado. Irmãos, primeiro, tem marido que ele, como líder dentro de casa, ele não tem essa de cordeiro, ele só é o leão. Ele é um cara, ele é um brutamonte, ele é um brigão, ele é um cara que ele quer ganhar tudo na marra, e ele é um cara que ele... E na hora que ele tem que ser firme, ele não é. Agora, tem um tipo de líder e de homem que ele não é firme em hora nenhuma, principalmente em situações onde a sua esposa, ela está sendo contaminada pelo veneno da serpente que contaminou Eva no jardim do Éden. Porque eu fico pensando a história de Adão. Se Adão é um cara que sabia agir igual a Jesus, na hora em que a Eva veio com a conversinha e disse: eu comi essa serpente aqui, eu comi esse fruto aqui porque a serpente ela me induziu e tal, e nós vamos comer também. Eu fico pensando que era hora de Adão ser firme e falar para sua esposa: não, senhora, não vamos comer isso daí, pode sair fora, não quero mais você de papo com essa tal de serpente, não quero mais você indo naquele lugar que você encontrou essa serpente, trate de sossegar o seu facho e ficar aqui, e nós vamos obedecer a Deus, você vai obedecer a Deus. Irmãos, eu já vi homens com um chamado e com um ministério lindo, com tudo para crescer de maneira extraordinária no ministério, e não cresceram e perderam o ministério, porque foram seduzidos pela serpente que de tabela pegou a sua esposa, e ele não foi firme com a sua esposa e perdeu o ministério, porque ele não foi homem o suficiente dentro de casa para calar a voz da serpente. Fala pro vizinho que está do seu lado: eu estou adorando você ouvir essas coisas. Irmãos, o teste para eu aguentar um saco de cimento maior, ele acontece nos momentos em que eu estou segurando o saco de cimento, e esse saco de cimento está pesando. Essa serpente está doida, né? A serpente fica furiosa numa hora dessa, gente. E o cara está segurando aqui o saco de cimento, e aí está pesando, e a esposa fica no ouvido dele: larga logo isso, larga logo isso. E ele está suando, e a esposa fica: larga, não está valendo a pena, larga. E ele, e a esposa fica envenenando e vai,
E aquilo foi o teste de Deus, para Deus saber se poderia confiar mais nas mãos desse líder. Mas porque ele não aguentou a influência da sua mulher, que veio através da serpente, então ele largou. E porque ele largou, ele provou: não dá para confiar e colocar nada na sua mão. É diferente. Cadê a pastora Valéria? Está aqui não? Vou falar como é que ela faz. De verdade. De vez em quando a serpente tenta pegar, mas lá em casa a serpente não tem conversa. A gente já pisa logo na cabeça dela. Estamos segurando o saco de cimento. E a pressão está violenta. Ai, eu acho que eu não vou aguentar. E a Valéria: vai, filho, vai, você aguenta sim, filho. Vai, em nome de Jesus. Deus vai dar força, filho. Ai, mas tá. Vai, meu filho, vai, porque isso daí vai passar e Deus vai dar logo vitória. Ai. Vai, meu filho, vai. Rapaz, nada fortalece mais um homem de Deus do que uma mulher ungida, do que uma mulher que entrega o seu ventre para dali nascer um fruto que vem do céu e que vai abençoar a vida de milhares de líderes. Eu quero declarar: homens líderes ungidos e mulheres ungidas nessa manhã, você está aqui, faz algum barulho agora! Eu gosto muito do que Jó fala para sua esposa. A sua esposa está lá e ele está aguentando o peso e está pesando, e toca, o diabo toca na saúde, toca nos filhos, e ele está lá e ele fala: meu Deus, que peso, que peso. E a mulher de Jó vem falar bem assim: ei, se eu amaldiçoa logo esse Deus e morre. E ele vira para ela e fala bem assim: mulher, você é uma louca. Tem hora que o homem precisa levantar dentro de casa e virar para sua esposa e falar assim: minha filha, tu tá louca da vida, tu tá louca. Deus me deu, eu deixo Ele tirar. Deus é que está no controle na minha vida. Se eu estou bem, glória a Deus. Se eu estou mal, glória a Deus. Se eu estou exaltado, glória a Deus. Se eu estou humilhado, glória a Deus. Se eu estou trabalhando, glória a Deus. Se eu não estou trabalhando, glória a Deus. Mulher, você está doida! Não, por favor, me ajude, faz um carinho. Se é um homem ou se é uma mulher do seu lado, faz um carinho e fala assim: eu estou amando você estar aqui hoje. Fala: esse dia foi feito para nós. Fala aí. Vou terminar agora. Vou terminar agora, pera aí. Um líder que tem uma liderança capacitadora, ele é um líder que ele sofre, ele passa na moenda, ele é apertado, mas ele continua firme na caminhada. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 4:5. Mas tu, Timóteo, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Quer cumprir teu ministério? Quer cumprir o teu chamado aqui nessa terra? Sofre as aflições. Paulo diz para Timóteo: continua fazendo o que você foi chamado para ser, um evangelista. Faça as obras de um evangelista, vença as aflições, e você vai terminar sua carreira igual eu terminei. Eu terminei a carreira guardando a fé. Eu terminei e concluí a carreira guardando a fé.
Uma liderança capacitadora é uma liderança que ela sofre as aflições e continua numa caminhada. Sofrimentos e aflições fazem parte da caminhada e da capacitação de líderes que alcançam grandes resultados. Sofrimentos e adversidades fazem parte do treinamento. Sofrimentos e adversidades fazem parte da capacitação. Você não quer ser capacitado para alcançar resultados maiores? Você não quer ser capacitado para sair de 100 e entrar em 500? Você não quer ser capacitado para sair de uma igreja de 500 e entrar numa igreja de 2000? Não tem para onde correr. As aflições fazem parte do processo. E conforme eu disse, eu vou concluir, mas eu vou concluir contando aqui umas 3 histórias minhas do ministério. Eu já passei por grandes aflições financeiras para construir e dar o melhor para o prédio do ministério, para o lugar do ministério. Esse prédio aqui que nós estamos reunidos, quando nós começamos a construir, nós tínhamos 150 pessoas. Estávamos em um lugar alugado. E nós, quando começamos a construir isso aqui, pastor, eu dei o que eu tinha e o que eu não tinha. Só faltou dentro de casa eu convenci a minha esposa a vender os filhos. E foi uma luta. Uma luta, porque eu queria ir novo, inexperiente em alguns projetos. Eu fui sair fazendo. Hoje eu não faço mais o que eu fiz há anos atrás. Mas aquilo que eu fiz há anos atrás me treinou para eu fazer de uma maneira diferente hoje. Então talvez você esteja aqui, pastor, e você esteja até aqui de dívida. Você colocou de tudo na igreja, você está arrebentado. Eu te entendo e quero dar uma palavra de consolo para você. Deus está te capacitando porque você vai construir prédios maiores. Deus está te capacitando porque você vai abraçar desafios maiores. Você só precisa aprender com essa aflição. Então eu passei um ano e meio a 2 anos, foi muito difícil para mim. Eu já passei por aflições muito difíceis, num período desse de muito compromisso e muitas contas para poder pagar na igreja, e a igreja precisando de crescer, nós estávamos querendo trabalhar para poder crescer, e eu tive um problema na época do lugar alugado que nós estávamos com a nossa equipe de louvor, e esse problema que eu tive com a minha equipe de louvor, querido pastor, eu tive esse problema e eu não tinha ninguém na minha banda de louvor, ninguém. E chegava culto de domingo, eu tinha que colocar um CD playback para poder cantar lá. E eu, aleluia, glória a Deus. Um dia desses os irmãos foram fazer uma homenagem no meu aniversário e queriam colocar aqui o playback do Marquinhos Gomes, que eu cantava muito. Eu falei assim, meu Deus, não faz isso comigo, que eu fui naquela época. Mas um pastor sabe que loucura que é ele chegar numa igreja e ele não ter nenhuma banda de louvor para poder tocar junto com ele, ajudar ele no ministério. Pastor, eu sei. Eu sei o que você passou e eu senti essa dor. Me machucou, me deixava em crise. Agora, tudo aquilo que eu passei lá atrás me treinou e me capacitou para que eu saiba lidar e trabalhar melhor com uma equipe de louvor. Eu já passei por apertos e aflições no ministério em que me machucaram demais, como rebelião. Quando você tem uma dificuldade numa igreja que tem 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, sai 10, sai 15, isso você administra fácil, é tranquilo. Agora, quando você precisa administrar uma situação de rebelião na igreja, quando você tem 100 pessoas e sai 20, e sai 30, eu já passei por isso. E me machucou demais. E me deixava à noite sem dormir. E me deixava sem comer direito.
E eu sei que essas aflições que eu passei lá, elas fazem parte da capacitação de Deus para a minha vida. Porque não tem para onde correr. Escute, querido pastor e líder, não tem para onde correr. Traições nós vamos sofrer no processo. E isso faz parte do treinamento, porque Deus é o saco de cimento. Saco de cimento, Adebal, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Aí Deus está olhando o saco de cimento e fala bem assim: ele aguentou uma dificuldade aonde ele teve uma rebelião que saiu 20. Mas eu estou sonhando em dar para ele 15 mil pessoas. Será que o dia que ele tiver 15 mil pessoas e tiver uma rebelião que vai sair 1000, ele vai suportar bem? Não, ele não está suportando 20. O dia que sair 1000, então eu não posso dar 20 mil para ele. Isso tudo me treina e me capacita. Pior do que passar uma aflição de uma rebelião é você passar uma traição de alguém que você nunca imaginava que iria te trair. E eu já passei por isso também. E eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso faz parte da capacitação de Deus para a minha vida. Escute. Da capacitação de Deus para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu lado. Porque as pessoas que estão ao meu lado, na hora que eu passo por cada uma dessas aflições, elas estão olhando para mim e vendo como é que meu pastor vai agir. Como é que meu pastor vai agir? Como é que meu pastor vai agir? Como é que meu pastor vai agir? E dependendo de como eu vou agir, as pessoas que estão ao meu lado, elas olham e falam: esse verdadeiramente é meu líder. Esse é o líder que eu escolhi estar do lado. Esse é o líder que eu escolhi seguir. Esse é o líder que eu escolhi estar do lado dele para crescer e aprender. E eles estão sendo capacitados também. Finalizo com Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz, 38 e 39, mas o justo, ele viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a preservação da alma. Somos daqueles que creem para a preservação da alma. Somos daqueles que creem para a preservação da alma. Fique de pé, líder.